Tratar de um outro caso de muita repercussão agora, olha só, a Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga o acidente envolvendo uma Porsche na zona leste de São Paulo e pediu, pela terceira vez, a prisão preventiva do condutor, Fernando Sastre. Ele foi indiciado pela colisão que causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que o inquérito foi concluído e encaminhado para a Justiça, que agora deve acatar ou não o pedido de prisão. A polícia já havia solicitado a prisão de Fernando outras 2 vezes, mas os pedidos foram negados. A prisão foi solicitada após a investigação ter acesso às câmeras corporais dos policiais militares que atenderam a ocorrência. As imagens mostram o condutor ao lado da mãe e do tio, falando que não se recordava do que havia acontecido no acidente. Além disso, o laudo da perícia mostrou que ele conduzia a Porsche a 156 km por hora. O limite na via é de 50 km por hora. E aí, Leandro, te pareceu correto esse pedido feito pela polícia? Eu acho que é a terceira vez, né? E a investigação tem mostrado que tem tido capacidade de atrapalhar a investigação, não só esse herdeiro, como também toda a sua família, né? A gente já viu que foi a atuação da mãe, a gente viu a pressão com advogados, as táticas que foram usadas para tentar escapar da responsabilidade mais dura em relação a esse acidente, né? Eu acho que é o tipo de situação que precisa ser investigada a fundo, até o limite, né? Eu, por mim, acho que a Polícia Civil deveria ir até o limite para saber em nome de quem está esse carro, se o IPVA está pago, por quem, se foi elisão fiscal o fato de esse carro estar registrado no nome da empresa e não no nome das pessoas que efetivamente o utilizam, né? Porque é um jeito também de não pagar imposto, né? Eu acho que tem que ir até o fim para mostrar que esses herdeiros que são os playboys aí que dirigem esse tipo de automóvel colocando as pessoas em risco, têm que pagar pelos seus erros. Eu fico muito preocupado, Brown, porque quando eu ia para a faculdade, eu passava todos os dias nessa avenida, 2 vezes por dia, né? Uma situação ali à noite, às vezes voltava à noite, dirigindo, né? Dentro do limite de velocidade, que na época era maior, inclusive. Na época era 60 ou 70 km por hora, né? Baixou para 50 e mesmo assim a gente vê acidentes como esse. O pessoal tira racha ali, né? Então assim, eu acho que a gente tem que... o trânsito, a gente muitas vezes fica nessa raiva em relação ao acidente e tal, mas o trânsito, ele é um indicador muito claro de civilidade, né? Se tem muitas mortes no trânsito, provavelmente a sociedade é tão violenta quanto em outros aspectos. Então, avançar na direção do que os países mais evoluídos nas suas economias chamam de Vision Zero, né? Não perder ninguém para acidentes de trânsito, passa por punir exemplarmente gente como esse herdeiro que felizmente deixou de ser chamado de empresário pela imprensa, né? E agora está sendo chamado pelo nome correto, que é um condutor playboy herdeiro. Agora, Mônica, e para nós leigos, eu falo aqui como alguém que não é advogado, que não tem conhecimento legal nenhum, fica uma sensação de indignação esse caso, né? E acaba sendo um emblema da impunidade, né? Pela forma como aconteceu, assim que a imagem da câmera de segurança veio a público, a gente olha ali, o carro claramente está acima da velocidade permitida, isso a olho nu, né? Depois a perícia foi feita, chegou a esse número, 156 km por hora numa via urbana, numa avenida em São Paulo, e aí a polícia pede a prisão, a justiça recusa, pede de novo, recusa, fez agora esse terceiro pedido. Independentemente das questões legais, fica essa sensação de impunidade, né? Que já está presente aí no dia a dia do brasileiro, não é de hoje, mas é mais um caso que reforça essa imagem de que a justiça no Brasil é só para alguns. Agora falando do ponto de vista legal, mas tecnicamente, está correto? É só impressão de leigo? Ou você concorda que também as decisões judiciais foram corretas ou incorretas, Mônica? Eu não vou entrar tecnicamente, justamente porque não li os autos, não li o laudo, então, e não sou criminalista, mas que a sensação de impunidade é nítida e não é nem sensação mais, já é certeza de impunidade. O Leandro usou uma palavra aqui importante, que a punição seja exemplar, não só de que ela seja correta, mas de que seja o exemplo de que as pessoas enxerguem que ele foi punido e de que o próximo filhinho de papai que quiser pegar um carro e andar a 156 km por hora numa via, tenha medo. Ele tenha medo da punição, porque ele saiba que se acontecer alguma coisa, ele terá consequências para a vida dele, e não só jurídicas, em termos de repúdio social. É muito maluco pensar que esse rapaz está solto porque a mãe dele, na hora, foi inteligente, foi esperta e tirou do flagrante, porque conhecia a lei, porque tinha acesso a bons advogados, e que a moça lá do tio Paulo está presa.
Então, são essas incoerências do Brasil que tiram a fé do brasileiro na justiça e no nosso sistema judicial. Importante que haja punição, importante que todo mundo saiba. E eu quero comentar mais uma coisa. Foram as câmeras dos policiais, uma câmera no uniforme dos policiais, que permitiu que se descobrisse a verdade e que houvesse punição. Então, aquela discussão que fica polarizada, se é bandidolatria, se é punitivismo, se é isso ou aquilo, a câmera, mais uma vez, defendendo a verdade e nos permitindo chegar a uma solução que traga justiça. Importante lembrar disso, na próxima vez que a gente for discutir o uso ou não das câmeras pelos policiais. Fala, Diego. Olha só, a Mônica falou de câmera. Ela tocou no vespeiro, né? Mas eu vou me segurar aqui, eu vou focar na pauta. Não segura não, pode falar. Não segura não. Olha só, Brown, é importante a gente pontuar que, enfim, claro que causa muita indignação, não só a todos da mesa, a mim também, a toda a nossa audiência, ver que uma pessoa que dirige um carro a 156 km por hora numa via urbana, mata um pai de família que estava trabalhando, estava buscando sustento para sua casa, enfim, é claro que isso causa revolta. Mas a gente tem que lembrar que no nosso ordenamento jurídico, a regra é a liberdade. A prisão, durante o curso do processo criminal, é a exceção. Não é o caso deste caso especificamente. Eu acho que aí caberia, sim, a prisão preventiva. Porque, como foi dito aqui, ele já tentou se furtar da aplicação da lei no momento que ele inventou uma mentira na hora lá, ele, a mãe dele, para se furtar do flagrante, para sair do local dos fatos, dizendo que ia até um hospital e não foi para casa. Enfim, não foi para o hospital, não foi... Disse no primeiro momento também que quis escapar de um suposto linchamento, que a gente sabe que não é verdade, porque, enfim, a rua está vazia, não tem ninguém na rua aí. E se fosse para fugir do linchamento, por que não fugisse para uma delegacia de polícia, né? Onde tudo poderia ser bem esclarecido. E me parece que ele tem muita possibilidade aí de influenciar, sim, no curso do processo. Inclusive, já tem declaração pública da defesa dele que a família, desde o primeiro momento, está em contato com a família do motorista do Uber para prestar assistência, mas enfim, pode ser para prestar assistência, pode ser para fazer algum tipo de pressão. O que, levando em conta o poder econômico dessa família, que, enfim, só pelo carro que é envolvido na colisão e por tudo que veio a público depois do acidente, pelo valor da fiança, fica muito claro que tem um potencial, sim, de influenciar junto a testemunhas, de influenciar junto a autoridades, o que também está sendo devidamente apurado diante dessa dinâmica estranha do dia do acidente. Então, nesse caso específico, em que pese a regra geral de que a liberdade tem que ser preservada até a sentença penal transitada em julgado, caberia sim a preventiva e eu acho que esse garoto, que esse rapaz aí, enfim, por que não, um criminoso, deveria esperar aguardar o processo dele preso. Diga, Ana. Eu acho que a gente sempre se coloca num embate entre o jurídico e o moral. Porque juridicamente, é como o Diego bem disse, existem princípios constitucionais a serem seguidos, dentre os quais está a presunção de inocência do réu e a liberdade até aí a sua condenação, a não ser em casos específicos em que é possível uma prisão preventiva, e provavelmente foi com base nisso, também não tive acesso aos autos, que ele está livre até agora. Mas o aspecto moral, nesse caso específico, ele é muito latente, porque era um pai de família buscando seu sustento, como o Diego bem disse, ao passo em que tinha um garoto, né, porque a gente não pode nem chamar de homem, é um garoto, dirigindo um carrão de milhões a 156 km por hora, depois de sair de uma casa de jogos, né? Acho que era uma casa de apostas, alguma coisa assim. Era uma festa open bar num clube de pôquer. Festa num clube de pôquer. Então, assim... Open bar. Open bar. A pessoa está dirigindo, saindo da festa open bar. Então, fica uma situação, uma sensação de muita frustração. E aí, eu acho que a gente tem que pensar sobre duas perspectivas. A primeira é que precisa de um aprimoramento da legislação nesse sentido, especialmente relacionado a casos envolvendo trânsito, porque vira e mexe nós vemos casos como esse. A pessoa tá atravessando a rua, é atropelada e morre. A pessoa tá andando de bicicleta, o carro vem a milhão, leva a pessoa embora. Então, essa não é a primeira vez que um caso desse acontece, e existe uma neblina ali na legislação sobre se isso é culposo, se é doloso, e existe uma diferença muito grande entre as condenações nessas duas hipóteses. É preciso que seja aprimorada a legislação,
para que tenha uma definição objetiva, expressa a respeito de situações como essa, porque claramente você, pelo menos na minha opinião, você não pode atribuir isso a uma culpa, isso é dolo. Uma pessoa que dirige 3 vezes o limite de velocidade permitida, ela está assumindo um risco de matar. E isso é dolo. E nem é eventual, é dolo. É dolo, é dolo. Não, é dolo. É uma pessoa que vai numa festa... Dolinho. Uma pessoa não devia nem poder entrar na festa open bar aquele que chegou dirigindo, que vai ter que ir embora dirigindo também.